pessoal, bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e hoje tenho mais um tema de redação para que a gente possa discutir aqui no canal. Já aproveito e peço para que você se inscreva no canal, clique no sininho para as notificações para que você continue com a gente também nos próximos vídeos, beleza? O nosso vídeo de hoje, gente, ele veio de um Enem PPL. O Enem PPL é aquele Enem feito pelas pessoas privadas de liberdade, é o Enem dos presos. O nosso Enem de hoje, o nosso tema de Enem de hoje, ele foi o tema do Enem dos presos em 2017, beleza? É um tema muito importante, muito interessante, que a gente já discutiu várias vezes para vários temas específicos e saiba, já apareceu no Enem PPL, o que faz com que essa discussão seja ainda mais interessante. Olha o nosso enunciado. Consequências na busca de padrões de beleza idealizados. Você já sabe que todo o tema do Enem ele é sempre Brasil, então eu coloquei aqui o no Brasil para nós, para que fique tudo organizadinho, e é importante que a gente consiga reconhecer quais são os principais elementos presentes no nosso enunciado. Você já sabe, gente, que todo o tema de Enem tem algumas palavrinhas que a gente tem que tomar um cuidado um pouco maior para que não tenha nenhum tipo de erro, para que não tenha nenhum tipo de desvio em relação ao tema. Esse tema especificamente, ele tem uma palavra que eu consideraria importantíssima, que é a palavra consequências. Consequências seria basicamente o mesmo que os efeitos, os desdobramentos, o que vai ser gerado por esses padrões de beleza idealizados. Quando a gente fala nessa busca, estamos pensando que nós temos na nossa sociedade várias pessoas tentando alcançar um determinado padrão de beleza. Nós sabemos que, inclusive, por ser considerado um padrão de beleza, já fica muito difícil que todos consigam alcançar, porque o padrão ele está sempre relacionado a um determinado grupo. Um grupo, inclusive, um grupo pequeno que consegue especificamente chegar em um determinado modelo de beleza e mesmo assim, né, dá pra gente contestar um pouquinho, porque hoje nós temos pela própria tecnologia formas de maquiar determinados entre aspas, defeitos, e talvez nem as pessoas que a gente pensa, literalmente, que já chegaram a um determinado padrão, talvez nem elas tenham conseguido de fato. Enfim, padrões de beleza idealizados. Então nós vamos pensar, gente, que esses padrões são padrões utópicos. Então, literalmente, se eu estou buscando um padrão, que é um padrão idealizado, que eu nem sei se ele existe de verdade, olha que loucura, eu estou correndo atrás, literalmente, de algo que eu sei que eu nunca vou conseguir chegar. E grande parte da sociedade brasileira acaba se sentindo vítima, acaba se sentindo um pouco vítima dessa busca excessiva por alcançar esse determinado padrão, que é algo extremamente problemático, extremamente preocupante. Depois que a gente leu todo o nosso enunciado, vamos para os nossos motivadores. Se você não viu ainda os motivadores, depois vai lá no Drive para pegar esse tema. Ele discute sobre 3 aspectos, os 3 motivadores. O primeiro, ele fala um pouco da relação entre beleza e autoestima, que é uma relação muito interessante, que todos nós sabemos que tem, né? Quanto mais as pessoas se enquadram nesse determinado padrão de beleza, elas vão entender e elas vão passar a ter uma autoestima melhor. No texto 2, mostra especificamente um casal, e nesse textinho que eles mostram o casal, eles discutem um pouco sobre essa questão do padrão de beleza, porque no casal a menina é alta demais, entre aspas, para o menino, e tem essa discussão sobre padrão de beleza. E no texto 3 já aparece para nós uma consequência interessante dessa busca excessiva por padrões, que é essa questão dos transtornos alimentares. Muitos desses transtornos alimentares, eles vêm de uma busca excessiva por determinados padrões de beleza. E aí as pessoas, por exemplo, entendem, eu tenho que ser magro, eu tenho que ter um determinado corpo, eu tenho que ter uma determinada estrutura física e eu não posso comer um determinado alimento. Você vai lá, come, muitas vezes você vai, por exemplo, forçar o vômito. Muitas vezes você vai ter pessoas que desenvolvem quadros de anorexia, né? E aí começam a ter restrições na hora de alimentar, eles preferem não alimentar porque pensam que sempre estão acima do peso e vários outros aspectos que a gente vai discutir dentro da nossa argumentação. É muito simples. Quando eu junto o meu enunciado, essa busca por padrões idealizados, eu percebo que um texto está falando da autoestima e você já sabe que se eu não consigo alcançar um determinado padrão, a nossa autoestima ela vai diminuir. Um segundo motivador comenta e reforça que esse padrão realmente existe na prática, te mostra uma situação cotidiana, diferença de tamanho.
E o texto 3, ele vai falar sobre os transtornos alimentares. Quando eu junto essas três coisas, eu literalmente cheguei no tema. Eu já tenho duas possíveis consequências, a questão da autoestima e a questão dos transtornos, e eu já sei pelo enunciado que eu preciso me preocupar mais com as consequências. Por mais que o enunciado fale de consequências, eu consideraria super tranquilo se o seu texto tratasse de causas e consequências, né? Porque seria muito complexo você fazer um texto, por exemplo, que discuta exclusivamente sobre as consequências. Faz super sentido você ter, por exemplo, um parágrafo ou uma parte do seu texto mostrando quais são as causas. E é interessante, quando a gente fala nas causas, que a gente consiga analisar, né, esses padrões e a mídia. Qual é a relação existente entre os padrões de beleza e a mídia? Bom, você sabe muito bem que muitas vezes a mídia ela vai ser a responsável por difundir determinados padrões de beleza. Muitas vezes, quando você percebe personagens que estão presentes em novelas, quando você percebe pessoas que estão em redes sociais, que hoje também tem um papel muito forte nesse sentido, você acaba percebendo que um determinado padrão deve ser valorizado, você começa a tentar correr atrás dele. Isso é a principal causa. Algumas consequências, né? Nós temos pessoas que buscam excessivamente procedimentos estéticos. A gente começa a viver no Brasil uma fase que as pessoas têm buscado cirurgias plásticas com muita frequência. O Brasil, praticamente todo ano, ele tem uma troca, ele varia com os Estados Unidos em relação à primeira e segunda posição. Todo ano um ganha do outro, assim. O Brasil está sempre primeiro ou segundo entre os países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo. É interessante a gente pensar, né? Por que tantas pessoas realizam cirurgias plásticas no Brasil? Nos Estados Unidos, tudo bem, a gente tem toda essa cultura americana, você tem um grande poder aquisitivo das pessoas. Por que no Brasil, mesmo sendo um país em desenvolvimento, nós temos tantas pessoas que buscam esses procedimentos? Obviamente, porque nós temos aqui no nosso país uma pressão muito grande para encarar, para se encaixar em determinado padrão de beleza. Como nós somos um país tropical, que muitas vezes as pessoas têm a tendência de mostrarem mais os corpos durante o calor, como você tem o país muito associado, por exemplo, ao carnaval e essa imagem das pessoas sempre com o corpo escultural, a gente passa a ter uma pressão maior e aí a gente tem uma busca maior por procedimentos estéticos. Temos diversos procedimentos, você pode comentar de cirurgia plástica, você pode comentar sobre a aplicação de botox, você pode comentar sobre, tem um que está aumentando muito agora, que é a harmonização facial, você tem vários outros recursos que têm ficado cada vez mais comuns e as pessoas vão tentando fazer procedimentos para encaixar nesse padrão. É muito importante que você perceba o seguinte, olha, qual que é o problema de uma pessoa querer fazer muitos procedimentos? Na verdade, problema mesmo não tem nenhum, a não ser o risco que ela comete sempre que ela está cometendo, sempre que ela está fazendo um determinado procedimento. Não adianta, por mais que a gente saiba que é um procedimento relativamente seguro, a cirurgia plástica ela pode ter risco. Dependendo da cirurgia que você quiser fazer, você pode morrer durante a cirurgia. Então, querendo ou não, você está colocando a sua vida em risco por determinadas questões. Você pode discutir também sobre a questão dos distúrbios alimentares, né? Nós temos a questão da anorexia, que eu já comentei com vocês. Você tem também a questão da bulimia, que é quando a pessoa se alimenta de uma maneira que ela considera excessiva e inadequada e depois ela tenta forçar o vômito do que ela comeu para não engordar, que é um problema também muito comum. Tem um problema também que é tratado, menos tratado que a anorexia e bulimia, mas que também é grave, que é a vigorexia. A vigorexia é quando o indivíduo se sente sempre muito fraco, aí ele acaba malhando demais, buscando muito atividade física para conseguir ficar mais forte, porque a pessoa sempre se enxerga muito mais fraca do que ela realmente é. Obviamente a vigorexia é mais comum nos homens, né, e tudo mais. Tem um filme muito legal, está disponível na Netflix, que chama O Mínimo para Viver. Ele trata sobre questões relativas à anorexia e à bulimia. E ele traz alguns personagens que são pessoas que tentam fazer de tudo, literalmente de tudo mesmo, para se encaixar num determinado padrão que para eles seria um bom padrão. E esse padrão que eles gostariam, claro, são pessoas anoréxicas que estão participando de um tratamento. Obviamente o padrão dessas pessoas é um padrão excessivamente magro. É interessante para que a gente possa refletir sobre essas questões. Você pode, inclusive, colocar também no seu texto o debate sobre esse aspecto. Tem um artigo da Constituição que fala diretamente sobre a questão da saúde, que é o artigo 196. O artigo 196 fala que a saúde no Brasil ela precisa ser universal e que ela deve ser principalmente uma saúde preventiva.
Quando a gente fala de saúde preventiva, é muito interessante a gente pensar o seguinte: seria interessante que o próprio governo federal oferecesse para as pessoas no Brasil tratamentos para que elas, por exemplo, não tivessem excesso de peso, tratamentos para que elas pudessem manter de fato a saúde. Na saúde preventiva, a gente também deveria ter um acompanhamento da saúde mental dos indivíduos, né, para evitar situações como os próprios distúrbios alimentares, para evitar situações de ansiedade, situações de depressão. Tudo isso tem a ver com o artigo 196. Então você pode colocar no seu texto falando desse artigo e mostrando, né, a importância que o indivíduo possa de fato refletir e buscar ter uma saúde plena e, ao mesmo tempo, não só saúde física, mas também saúde mental, porque as duas coisas acabam estando interligadas. Você tem alguns exemplos que você consegue trazer também para enriquecer o seu texto, né? Você tem vários exemplos de blogueiras e musas fitness que acabam influenciando toda uma geração numa busca de um padrão de beleza que seja semelhante a dessas pessoas que influenciam a comunidade, que influenciam determinados grupos. Você tem alguns padrões que eu acho interessantes também quando a gente conversa. Você tem o Ken humano, né? Na verdade não é nenhum, você tem algumas pessoas que se denominam Kens humanos. Você tem Barbie humana e várias pessoas que tentam se aproximar desse padrão de beleza da Barbie. Inclusive, falando da Barbie, tem uma questão que já caiu no próprio Enem, que é uma questão muito interessante, que ela compara as proporções físicas da Barbie à proporção física de uma mulher de carne e osso. E aí a questão, ao comparar essas proporções físicas, ela mostra que se uma mulher conseguisse chegar literalmente no padrão de beleza da Barbie, ela fatalmente iria morrer, porque ela teria uma cintura que seria fina demais, que certamente acabaria comprimindo os próprios órgãos, que ela teria uma proporção entre o corpo e a cabeça que seria muito desproporcional, então certamente ela não conseguiria equilibrar a própria cabeça, quebraria o pescoço e por aí vai. E é interessante para a gente perceber, né, que esses padrões eles são altamente idealizados. A criança desde sempre tem a boneca Barbie, ela quer ter aquele corpo específico, ela quer chegar naquele ponto. Tá, mas e daí? É e daí que ela está tentando chegar num ponto que será impossível, que se ela conseguir chegar, ela vai literalmente morrer. Ou seja, é um padrão considerado idealizado. O que a gente precisa fazer então para tentar solucionar essa questão? Bom, em primeiro lugar, gente, é necessário que a gente tenha uma exaltação da diversidade, né? Não é necessário que a pessoa tenha um determinado padrão de beleza, não é necessário você falar que só um jeito é certo, que só um jeito é bonito, que só um jeito é perfeito, porque isso vai fazer... só vai gerar problemas relacionados à saúde mental das pessoas. É importante que a gente consiga perceber toda a diversidade e a beleza existente, inclusive, na diversidade. Por isso, a gente precisa de ter propagandas que discutam sobre essa questão, mostrando, né, essa multiplicidade existente no Brasil e o quão interessante é o fato da gente ter diversos padrões de beleza, o que é extremamente produtivo. Você pode falar também sobre a importância de oferecer tratamento psicológico, tanto preventivo quanto para o cuidado das pessoas que já desenvolveram algum tipo de distúrbio alimentar, tratamento psicológico para que as pessoas se sintam bem, para que elas tenham sempre uma autoestima que seja minimamente aceitável, para que essas pessoas não acabem não se envolvendo em situações muito perigosas, envolvendo essa busca específica pela beleza. E é muito importante também que a gente tenha uma discussão sobre esse tema nas escolas. Querendo ou não, né, gente, eu acho que a escola ela acaba sendo um ambiente que reforça muito mais os padrões de beleza do que um ambiente que tenta te fazer entender e perceber a importância de ter padrões diversos nesse sentido, né? Então é importante que a escola, que o ambiente escolar como um todo, aprenda a valorizar toda a diversidade, todas as características dos indivíduos, para que as pessoas possam crescer já com uma visão diferente a respeito da beleza, que seja algo menos agressivo, algo menos danoso à saúde dos indivíduos como um todo. Beleza, pessoal? Tema tranquilo, tema do Enem 2017. Espero que você consiga fazer uma excelente redação. Depois você me dá notícia, me conta como que foi, se deu tudo certo. E a gente continua se falando. Logo mais eu volto com mais um tema. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!